Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje, dado o momento propício, daremos continuação ao Contra Tese Show, parte 3. E hoje comemoramos também um ano sem respostas da famigerada carta do Monsenhor Guerard. A carta que ele renega a tese, que diz que ela contém enormes erros teológicos, que é uma full tese, uma tese tola, uma tese idiota. E vemos um silêncio dos tesistas sobre tal assunto. E isso é evidente e até gritante, esse silêncio. É ensurdecedor. Então vimos também no último vídeo sobre a tese e as razões que demonstram que a tese não é sede vacantista. É errado a gente falar sede vacantista para os tesistas. A tese é mais um meio termo entre sede vacantismo e reconhecer e resistir, um reconhecer e resistir sofisticado. Porque eles reconhecem alguma legitimidade nos hereges apóstatas do Novo Zordo, como sendo parte da Santa Igreja Católica. Eles admitem abertamente que tal hierarquia tem poder legal para mudar leis papais que regem o conclave. Que eles podem eleger um papa, podem designar falsos bispos nas dioceses católicas outrora, E por isso, ainda em outro pretexto, eles esperam, assim, também, nos hereges, a salvação do papado, e vão resistindo como fazem os meios RRs. Mas o que pensar sobre toda essa empulhação tesista? A tese é algo quase ocultista, no sentido histórico, assim, se você pesquisar a história dela mesmo, os personagens que movem a tese na história. A gente pode ver, por exemplo, em 2018 a tese era algo totalmente assim, desconhecido nos meios sede-vacantistas. O máximo que se tinha sobre ela eram alguns artigos do Monsenhor Sembor e do Instituto de Ricossa, lá da Itália. Não se tinha mais nada. E descobrir alguns detalhes pormenores da tese é algo muito trabalhoso. E veremos no final desse vídeo o porquê Monsenhor Dolan foi até polido demais, assim, chamando a tese apenas de sabor de heresia. Veremos que ela é heresia de fato. Então vamos recapitular a história da tese. Vemos que ela cresceu ao longo de 2005, 2010, 2015, porque as informações sobre a tese e o sede-vacantismo não eram algo muito fluido assim, na internet e tudo mais. Não tínhamos como consultar muitas coisas que hoje podemos consultar. Por exemplo, você está vendo esse vídeo agora contra a tese. Isso não se tinha naquela época. Dito isto, vimos também que o Seminário São José e o Monsenhor Dolan foram partes essenciais no combate contra a tese. E isso nunca será esquecido. Porque a gente sabe aonde estão os verdadeiros bispos da igreja quando estes estão vigilantes e atentos contra as novidades teológicas com sabor de heresia sendo jogado nos pastos das ovelhas de Cristo. E é por esse zelo demonstrado pelos bispos antitesistas que devemos louvá-los com grande mérito. Mas o que esperamos dos tesistas? Vejamos o Monsenhor Munari, por exemplo. Monsenhor Munari. Não sei se vocês conhecem. É um bispo que foi sagrado por Monsenhor Guerard. Dom Munari, para quem não conhece, foi um dos padres fundadores do Instituto Mater Boni Concili, lá do Ricossa, junto com ele com o padre Ricossa, outras pessoas da Fraternidade São Pio X. Então daí a gente já vê o porquê tantas semelhanças e adulações de ambos os lados, Para quem não sabe, a tese e a fraternidade se adoram, se bajulam, se amam praticamente. Então, o sucessor, assim, Guerard planejava, o sucessor do clero secular seria o Munari. E o Monsenhor Maquena seria outro bispo sagrado, que seria sucessor para os religiosos dominicanos ali. Porém, contudo, todavia, Dom Munari abandonou tudo e fugiu com uma mulher para Madagascar. É isso mesmo, fugiu com uma mulher para Madagascar. Acho que a gente deu uma de Aonzo aí. E pasmem, o Instituto não pronuncia uma palavra sequer sobre esse assunto. Nenhuma nota, nada. E é por isso que até hoje o Instituto não tem bispo. Então esse aí era um dos principais expoentes da tese. Então já vemos na história da tese temos um dos expoentes. Qual que foi o fim dele? E tem outro famoso tesista. O pessoal não conhece, o padre Curzio Nittoli. Que é outro padre também que fundou o Instituto Mater Boni Concili junto com o Ricossa, Munari e Guerard. O Nittoli foi um dos maiores teólogos do Instituto, um dos maiores teólogos que o Instituto já teve. Ele tem ótimos artigos, escreveu vários livros,
Quando eu digo ótimos artigos, não são aqueles de teologia sobre tese, é claro, são artigos históricos, entre outras coisas. Porém, pelos anos de 2005 e 2008, ele simplesmente saiu do instituto por motivos obscuros. Alguma treta aconteceu lá que ele saiu. E quando ele saiu, para onde que ele foi? Para a resistência. E lá inventou uma tese própria da cabeça dele. E aí a tese mais ou menos diz que Bergoglio é papa, mas não é papa, um paradoxo. É uma coisa mais modernista e bem pior que a tese. E que demonstra, quem você vai estudando, você vai vendo que essa pessoa tem o gnosticismo dentro dela. E revela a infiltração desse sujeito. Ele se tornou um gnóstico infiltrado nos meios tradicionais. Ele começou a ter contatos com tarikas, com o Islã, com Dugin, o filósofo do Putin lá, da Rússia. E Nitolia se tornou claramente um perennialista. Hoje ele trabalha para o Monsenhor Williamson. Então eis aí mais uma estrela tesista que cai dos céus para a heresia neogalicana modernista. E agora, e o Padre Ricossa? Padre Ricossa, basta estudar. Se você quiser saber quem que é esse Padre Ricossa, basta você estudar os debates dele com o pessoal do Remy, do Hora Santífica, do Virgo Maria, apostolados da França ali, para você ver os absurdos desse padre. A gente vai citar aqui alguns pontos. O primeiro ponto, La Salette, o segredo de La Salette, tão odiado pelos tesistas. Na parte onde se diz ali que Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo, do satanismo no mundo, da apostasia geral, a besta dos infernos na terra. Isso tudo é um problema para os tesistas e para os meios RRs. Estes são os que mais atacam essa aparição de Nossa Senhora. Óbvio que naquela época de La Salette, a Santa Sé não gostou e colocou censuras em alguns livros que continham esse segredo. Não a aparição, mas é o segredo. Mas veja, não é óbvio que aconteceu mesmo que a Nossa Senhora profetizou ali? Alguém vai negar? E Ricossa ensina abertamente que o segredo de La Salette foi condenado e que ninguém pode jamais ousar publicá-lo. Porém, todos os apostolados anti-Ricossa da França dizem, principalmente o do Remy, dizem que não foi condenado e é tudo calúnia do Ricossa e dos RS. E eles demonstram isso com todos os argumentos sólidos, bem sólidos. Então esse é o primeiro ponto, a La Salette. Eles não gostam de La Salette jamais e é uma desonestidade também por parte deles, né? O segundo ponto, esse aqui é muito grave, a falsificação do Apocalipse de São João por Padre Ricossa. Sim, ele falsificou. É brincadeira. O artigo feito por ele na revista La Sodalicium, ele cita um teólogo modernista dos anos 80, Corsini, e também cita Cardeal Bilot, e faz uma citação falsa do Cardeal Bilot. Aqui eu acho que o senhor Takaki deveria se preocupar também, né? Visto que ele gosta de ir até as fontes, ver quem falsifica aqui as coisas, né? Olha aqui, Ricossa falsificando o Cardeal Bilot citação, mudando totalmente assim a visão do Apocalipse. Então, baseado no quê? No modernista e na falsificação do Cardeal Bilot. Então a gente não está lidando aqui, a gente vê que não são pessoas honestas, mas um falsificador de citações. Tudo em nome da tese. A tese tem que ficar sempre em cima, tem que ser sempre o dogma irrebatível. E vamos ainda para o terceiro ponto. A reabilitação do Cardeal Rampolla. A gente viu isso daí nos artigos do Totalista, no vídeo do Papa Satânico tem ali também, bem destrinchado. E Ricossa ainda chega ao ponto de chamar Rampolla de tradicional, Rampolla era tradicionalista. É de pasmar. E graças a Deus o senhor Remy e o senhor Weber publicaram vários vastos livros e artigos provando que Rampolla tinha ligações com lojas maçônicas e estava ligado também à loja maçônica eclesiástica, a loja de São João, infiltrada no Vaticano desde a época do Papa Leão XIII. Mostrando que tinha satanismo, que tinha gnóstico, tudo infiltrado ali desde a época do Papa Leão XIII. E o padre Ricossa, que é um suposto antignosticista, assim, ele tem muitos trabalhos contra a gnose, defendendo o Rampolla. E é algo totalmente paradoxal e totalmente suspeito. E o quarto ponto de Ricossa, a questão do João 23. Essa é uma coisa que as pessoas tinham que estar também atentas, né? O padre Ricossa tem um livro chamado O Papa do Concílio do Vaticano II. E lá ele diz que João foi eleito validamente
Ele diz também que era um herege, evidentemente, era um herege e tal, mas não foi excomungado, o que tornaria sua eleição válida e daria validade para a tese de Cassitiaco. Então você vai ver, para os tesistas, os hereges dos novos ordos são, sim, validamente eleitos ao papado. E você vê um padrão nos tesistas de nunca atacar João 23. Para o Guerhard, a tese a sé só ficou vacante, assim, formalmente, assim, digamos, em 65, com a Dignitatis Humanae. Antes estava tudo perfeitamente conforme a doutrina, tudo católico. Dificilmente você vai ver um tesista atacando João 23. E chegam até a fazer pior, né? Defendendo como Papa legítimo. E assim ensina Padre Belmonte, outro tesista aí, desse meio aí, dessa nata, que as pessoas têm que ficar muito atentas. E o quinto ponto do Guy Costa é a mentira da carta do Guerhard. A gente teve que fazer uma perícia para demonstrar que era verídico. Onde Guerhard renuncia à tese de Cassitiaco. Outra estrela aí da tese, né, o Monsenhor Sembor, que ensinando erros teológicos e morais sobre medicina, dizendo que não é pecado usar um objeto feito por fetos abortados, promovendo um prototipo de marca da besta, digamos assim, tendo que depois ter sido refutado pelo Padre Maquena, porque é um alto risco que se corre usando medicamento não experimentado e que é pecado sim usar objetos de fetos abortados. Imagina, não precisa de muito QI para saber que isso é realmente sim pecado. Né? E a briga com o Monsenhor Dolan também, do Monsenhor Sembor, que foi iniciada pelo próprio Monsenhor Sembor, quando ele imperativamente, do nada subitamente, exigiu que para ser considerado um sacerdote da Igreja Católica tem que passar por uma nota máxima nos exames sobre a tese. Então, a partir de não pode ser padre quem não passar, tirar 10 na tese. Então, o Monsenhor Dolan, diante de tal absurdo, teve que retirar os seminaristas, dar um ataque à tese, chamando-a educadamente de sabor de heresia, foi até polido demais, o que foi interpretado pelo Monsenhor Sembor como chamando de herege. A gente demonstrarei mais à frente, repito, que Monsenhor Dolan foi muito educado mesmo, quando ele disse apenas sabor de heresia. Sobre Guerhard, um monge envolvido com uma mulher gnóstica chamada Cristina Campos. Um monge, imagina, trocando cartas com uma mulher gnóstica. A sua passada de perna ali, né? Sua malandragem com o Monsenhor Tuque, para ser sagrado. O Padre Belmonte, por exemplo, é outro da tese que é brincadeira. O Monsenhor Maquena, que foi sagrado pelo Guerhard, posteriormente sagrou vários sacerdotes que viraram depois conclavistas, imagina. Ainda mais tem a calúnia feita pelo seminarista expulso lá do Seminário São José, o Paulo Cavalcante, contra o Monsenhor Rodrigo. Então estes são os personagens, a tropa que defende a tese. Fazem falsificações, calúnia, todo tipo de artimanha para defender com unhas e dentes a tese. Eruditos sacerdotes, porém todos desonestos. Defendem de fato a tese como dogma de fé. Fora da tese não há salvação. E esse vídeo é para demonstrar aos senhores que se atentem contra essa heresia. Então agora, visto essa nata tesista, essa breve introdução de quem são os tesistas, né? A gente vai voltar para a tese em si, para que depois eles não falem para mim, vocês só falam da gente, não falam da tese, mas vamos falar da tese. Só uma pequena errata lá no que foi dito no vídeo contra a tese show parte 2 ali. A tese de Cassitiaco seria uma teoria apenas enquanto sinônimo de hipótese ou de especulação, e não uma teoria no sentido científico, como supõem hipóteses já provadas, né? É uma especulação, a pessoa está especulando. Então, assim, para a gente evitar termos equívocos, melhor é considerá-la apenas como uma mera hipótese teológica. É isso, é uma hipótese teológica. Errada, herética, mas é uma hipótese teológica. E, além disso, tudo que foi dito na última parte vale de maneira geral ao sede privacionismo. Muitos se enganam achando que a posição sede privacionista se resume à tese de Cassitiaco, assim, tal como se propõe assim, o Guerhard. Você pega ali as teses, o caderno de Cassitiaco, a tese ali é de Guerhard. Mas não, no sede privacionismo há várias hipóteses divergentes entre os sede privacionistas. Eles mesmos se degladiam ali. E eles dizem seguir a tese de Cassitiaco e Dom Guerhard, mas é totalmente outra coisa que eles inventaram. Porque a tese caducou, eles tiveram que fazer novas adaptações, cada vez mais ridículas e heréticas.
Então há divergências também entre os próprios sede privacionistas, como entre aqueles que seguem o padre Belmonte, que considera João XXIII Papa, e os que não o seguem e negam que João XXIII tenha sido Papa. Então já tem aí uma divergência. Então não há como a gente abarcar todas as divergências entre os sede privacionistas. E também nem é necessário que se faça isso. Como a gente já viu na parte anterior, a tese se apoia em falsos princípios. Uma vez que você está baseado num princípio falso, tudo que você desenvolver depois é tudo um castelo de areia. Não está fundado na rocha firme. Como o de não buscar o bem comum da igreja de maneira habitual, priva o ocupante da sé do poder papal. Isso aí é uma coisa que eles falam. Como eles não buscam o bem da igreja, eles estão privados do poder supremo papal. Então, portanto, que ainda que alguns sede privacionistas construam um castelo teológico com 1000 livros de 1000 páginas, eles o farão tal como o sensato que construiu sua casa fundado sobre areia, que facilmente é posta abaixo, como alertou o nosso Senhor, contra os insensatos. Contra os insensatos. E esse é o caso, sobretudo, dos sede privacionistas, que seguem a hipótese proposta pelo Instituto Católico Romano de Dom Sember, que é a corrente sede privacionista que parece ser a que mais corrige e desenvolve a hipótese proposta por Dom Guerard. Mas, em todo caso, se os princípios fundamentais estiverem errados, errada estará a conclusão. Então, nesta parte, eu falarei sobre a sucessão apostólica. A gente vê que os adeptos da tese, eles falam que os bispos tradicionais, todos eles, até os sede vacantes, não são sucessores dos apóstolos. É uma barbaridade. Alguém já perguntou? O seu bispo tem sucessão apostólica? A primeira coisa que a gente pergunta, né? Porque se não for, qual que é a diferença deles para um ortodoxo, para uma sucessão material apenas, né? Para ser sucessão apostólica tem que ser a formal. Então os adeptos da tese dizem hoje que um dos objetivos da tese é explicar como a sucessão apostólica se mantém na igreja. Você vê ali no The Tese Show, parte 1, né? Do Monsenhor Sember. Parte 1 ele tenta explicar como que se mantém a sucessão apostólica. Então eles alegam ali que, tendo os modernistas a sucessão legal dos ofícios da igreja, tais modernistas mantêm a sucessão material da igreja. Então, mas essa sucessão, tal como esses adeptos da tese alegam, não existe em nenhum lugar na teologia católica. Isso é uma outra novidade absurda da cabeça dos adeptos da tese. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. E eu digo que dos adeptos da tese, não da tese por Dom Guerard, que foi o principal criador da tese. Ele estava lá escondido, e Costa ressuscitou ela, né? Não caia numa novidade absurda, ele não caía nessa novidade, ele jamais iria cair nessa novidade absurda para sustentar que o Novo Zordo mantinha uma sucessão material, que é a noção diferente da que os adeptos da tese hoje sustentam. A gente vai ver, vamos ver adiante como que se dá. Então eu citaria alguns teólogos pré-conciliares aprovados pela igreja com o imprimato, e tais teólogos vão explicar como que a teologia católica entende a sucessão apostólica. Como que é a teologia católica da sucessão apostólica? Então, como diz o padre Hermann no livro Teologia Dogmática, ele diz, entre aspas, a sucessão apostólica pode ser definida como a pública, legítima, solene e nunca interrompida substituição de pessoas no lugar dos apóstolos para governar e alimentar a igreja. Os teólogos distinguem a sucessão apostólica em diversos sentidos, como no sentido de origem, no sentido de doutrina, no sentido de ordem e no sentido de ministério. E aí você vai ver que a tese tenta fazer uma mistura, pega citações de uma coisa, e faz uma bagunça para tentar refutar o sede-vacantismo. Mas isso aqui você tem que ter em mente. Sentido de origem, sentido de doutrina, sentido de ordem, sentido de ministério. Praticamente todos os teólogos consideram a sucessão apostólica de ordem, independentemente da legitimidade ou da licitude da ordem episcopal, como um aspecto da sucessão apostólica de ministério. E é esse o sentido que nos interessa expor aqui. Porém, antes da gente prosseguir expondo a doutrina católica sobre a sucessão apostólica de ministério, alerto que neste vídeo não vou entrar no porquê
Os atuais bispos que são católicos de fato são legítimos, mesmo não possuindo jurisdição ordinária sobre um território, como era o caso de um bispo titular, né, que estava ali numa diocese encardinado, que era sagrado licitamente, legitimamente, para suceder seu poder de ordem e não para ocupar uma sé apostólica ou um ofício administrativo da igreja. Eu tenho um artigo do Jorge Merry no site Totalista que tenta dar alguma coisa sobre esse assunto. O padre Secada explicou também suficientemente por que os bispos e padres tradicionalistas administram sacramentos de maneira legítima e lícita no seu artigo Sacerdotes Tradicionais, Sacramentos Legítimos, e se encontra ali disponível na internet e na loja dos livros do Seminário São José. Além disso, há no YouTube uma conferência feita por Monsenhor Rodrigo sobre tal tema. E é muito interessante que ele se baseia nesse artigo do Padre Secada. Então, o que eu vou falar aqui em seguida não se aplica aos bispos titulares nem aos bispos sede-vacantistas, que não foram delegados pelo Papa, a um ofício específico, né? Uma diocese, um nunciato, alguma coisa assim. Mas ao contrário de um bispo diocesano, não administram, eles não têm uma sé apostólica para administrar. Então vamos prosseguir. Por quê? Porque o caráter da jurisdição, ela procede da jurisdição suprema. Só tem jurisdição através do Papa, entendeu? Há dois poderes que vão dentro de um bispo, né? Na hora de fazer, ele vai com o poder da ordem e o poder da jurisdição. Um é feito por caráter divino, né? E o outro é feito pelo um caráter já eclesiástico, que vai no bispo. Eu costumo defender que a jurisdição está impedida. O termo que eu uso. Mas tem outros que falam que não tem jurisdição, está vacante. Assim, vai dar no mesmo. O que interessa é que esse caráter da jurisdição não existe nos bispos sede-vacantistas. Eles não têm uma jurisdição. Nenhum bispo pode falar, eu tenho jurisdição ordinária. Eu posso excomungar, eu posso fazer várias coisas aqui, porque vocês são meus súditos, eu estou nessa diocese e tal. Não existe isso. Porque depende do Papa. Isso daí só vem do Papa. Então, no seu livro sobre a Igreja de Cristo, publicado em 1927, o padre Sylvester Berry explica, esse livro é The Church of Christ, ele explica ali a sucessão apostólica do ministério assim, entre aspas, ele diz: como se entende pelo contexto, é a sucessão de uma pessoa após outra em um cargo oficial, e pode ser legítima ou ilegítima. Os teólogos chamam a primeira sucessão de formal e a segunda de material. Um sucessor material é uma pessoa que ocupa o lugar oficial de outra pessoa contra as regras ou contra a constituição da sociedade em causa. Então este pode ser chamado sucessor quanto ao fato de que ocupa materialmente o lugar, mas não tem autoridade e seus atos não têm valor oficial, ainda que ele ignore ocupar ilegalmente o cargo. Um sucessor formal ou legítimo não só sucede no lugar do antecessor, mas também recebe a autoridade devida para exercer as funções do cargo com força coerciva na sociedade. É evidente que a autoridade só pode ser transmitida por sucessão legítima. É por isso que a igreja deve ter uma sucessão legítima de pastores ou sucessão formal, para transmitir a autoridade apostólica através dos séculos. Quem se introduzisse no ministério contra as leis da igreja não receberia em absoluta autoridade e, consequentemente, não poderia transmitir nenhuma autoridade aos seus sucessores. Essa é a citação sobre sucessão apostólica do padre Sylvester, que é muito bom, é muito citado, é excelente. Então, portanto, a tese ao sustentar que os falsos bispos do Novus Ordo, que nem foram validamente ordenados, que eles mantêm a sucessão apostólica de ministério em um sentido material, porque supostamente esses modernistas teriam sido designados legalmente, entre aspas, e assim sucederam legalmente, a tese vai contra a teologia católica, em que os teólogos consideram a sucessão material como uma sucessão ilegítima e ilegal, em que o usurpador não possui autoridade nenhuma no ofício eclesiástico que ele usurpou. Por autoridade deve-se entender poder entre aspas, né? Como foi explicado na parte anterior, onde também falei que todo o poder legal no âmbito administrativo da igreja supõe um enforo externo à jurisdição ordinária ou delegada,
São as únicas jurisdições que existem. São só essas duas: ordinária ou jurisdição delegada. A delegada que foi dado por alguém mandou você fazer, alguém que tem jurisdição ordinária mandou você fazer alguma coisa. Então você tem, para aquele assunto, para aquela causa, essa jurisdição dessa pessoa ordinária. Então você foi delegado para fazer um processo inquisitorial ali em tal diocese. Então você tem essa jurisdição delegada. Então é aprovada por cartas, né? Há outros tipos de jurisdição delegada por lei. Por exemplo, essas outras aí, jurisdição não é de suplência, é por suplência, né? A igreja supre, não é como uma jurisdição nova, né? É uma jurisdição delegada pela igreja. A igreja que delegou, baseado naquela situação. Uma jurisdição presumida também, baseado naquela... Mas só existem duas jurisdições, ordinária e delegada. E a gente sabe que, inclusive, o poder de designar, de modo que os cardeais, ao designarem algum homem católico ao ofício papal, exercem um poder delegado pelo Papa anterior. Então, esses cardeais, têm um poder aí de jurisdição delegada pelo Papa anterior, que morreu, aí vai se ter um conclave, e daí esses cardeais que já foram delegados pelo Papa anterior vão eleger um Papa válido. Então, os teólogos chamam isso de ius elegendi, o poder de eleger. Então, o poder de eleger é uma jurisdição delegada pelo Papa anterior. Então, quando você, ao postular que o poder de designar é separado, em realidade, do poder de jurisdição, quando você faz essa dicotomia, os adeptos da tese novamente contradizem a teologia católica. Então, cada vez que você vai estudando a tese, é mais novidade, é mais emendo, né? Vão costurando, vão emendando, vão inventando. Então, como você vê pelo que o padre Sylvester expôs, os atos de um sucessor material são nulos. E o próprio Dom Guerhard dizia isso do Papa Materialiter, dizendo, vou citar Monsenhor Guerhard, o dito, entre aspas, ocupante, não é, em nenhum de seus atos, o vigário de Jesus Cristo. Estes atos, precisamente, porque afirmam ser atos do Papa. Como Papa, são nulos. Então, Dom Guerhard acreditou que esses modernistas eram papas materialiters. Não porque eles tinham um suposto poder de mudar leis do conclave e designar validamente cardeais, mas porque os cardeais eleitos validamente por Pio XII tinham participado e aceitado conclaves dos falsos papas do Paulo VI, do João Paulo I, do João Paulo II. Então, outro motivo que fez Dom Guerhard acreditar que eles poderiam ter sido papas materiais é o fato de que eles eram verdadeiramente bispos. Foram sagrados validamente, com um rito válido, apesar de eles serem hereges e cismáticos. E quando os teólogos se referem ao sucessor dos apóstolos, alguém que de alguma forma perpétua a sucessão apostólica, eles se referem a algum bispo sagrado validamente, ou no máximo algum católico que possui jurisdição episcopal ou papal, que são poderes que têm origem nos apóstolos. Pois, como diz o Monsenhor Van Noort, no seu tratado sobre a Igreja de Cristo, o termo apostólico, quando se fala de sucessão apostólica, significa algo cuja origem vem dos apóstolos. De modo que, ao possuir esse algo, né, cuja origem vem dos apóstolos, o sucessor apostólico seja, ao menos em algum aspecto, alguém igual ou equivalente a um apóstolo. Assim, alguém que ocupa uma sé apostólica pode ser igual a um apóstolo apenas pelo poder da ordem episcopal. Daí se diz que ele mantém uma sucessão apostólica material. Ele é um bispo validamente e ele mantém sucessão apostólica material, ou igual apenas pelo poder de jurisdição. Daí se diz que ele mantém uma sucessão apostólica formal, quando ele tem o poder de jurisdição. E vocês vão ver que esse aspecto também, por causa disso, Padre Ricossa negligenciou o estudo sobre o rito de validação de sagração episcopal. Negligenciou totalmente esse estudo, que o Paulo VI mudou, ele negligenciou. Não falou nada da mudança essencial do rito. Perderam a sucessão material. Não podem mais falar que eles são sucessores apostólicos, têm a sucessão apostólica material. Acabou. Diferentemente dos adeptos da tese que querem inovar a teologia para perpetuar essa hipótese absurda que só gera briga, mesmo em detrimento da teologia católica básica sobre a noção de sucessão apostólica, coisa básica, que Dom Guerhard não negava,
que Dom Gerhard dizia que para manter ao menos a sucessão material, os papas materialiter, segundo sua hipótese, não teriam jurisdição e, portanto, não poderiam manter a sucessão apostólica formal. Teriam que continuar perpetuando o outro poder apostólico que os faria manter ao menos a sucessão apostólica material, o poder da ordem episcopal, que foi dizimado. Por isso que a gente diz que a tese caducou. Eis as palavras dadas em entrevista por Dom Gerhard, que é muito claro quanto a isso. Diz ele: a mesma observação se aplica aos ocupantes da Sé Apostólica que sucederam ao cardeal Montini. Isto apenas na medida em que uma hierarquia, entre aspas, somente materialiter, pode se perpetuar. Uma tal perpetuação não é, por si, impossível. Não é de si impossível. Mas requer expressamente, presta atenção, mas se requer expressamente sagrações episcopais que sejam certamente válidas. E como o novo rito é duvidoso, os ocupantes da Sé Apostólica em breve não serão mais que figurantes. Monsenhor Wojtyła é, a esse respeito, pelo menos um eminente precursor. Monsenhor Gerhard, estou citando Monsenhor Gerhard. Então, como o sucessor de Wojtyła, o padre Joseph Ratzinger, que foi invalidamente sagrado através do rito episcopal do Paulo VI, inválido, não pôde assim perpetuar a sucessão apostólica material. Como diz ali, ensina Monsenhor Gerhard. Ele é apenas um mero figurante, que não possui sucessão apostólica nenhuma. E nessa mesma entrevista ainda, Dom Gerhard ainda descreve o fim dessa seita Novus Ordo. Diz ele: a segunda sagração, entre aspas, realizada com o novo rito, que é duvidoso, também é duvidosa e deve então ser considerada na prática como inválida. Por isso, a fidelidade ao mandato apostólico, entre aspas, tem por consequência, a curto prazo, que Wojtyła seja o monarca absoluto de uma Assembleia Mundial cujos membros revestirão ocasionalmente as insígnias episcopais, ainda que não sejam bispos de modo algum, consequentemente nem sucessores dos apóstolos. E esse é um dos motivos que fizeram um dos fundadores do Instituto Mater Boni Concili ter abandonado a tese de Cassitiaco, o que a gente citou aqui, o padre Itolia, que de forma alguma é um padre recomendado devido às suas ligações com gnosticismo e perennialismo. Mas tem gente que traduz, tem gente que faz a fama desse padre por aí. Então, o envolvimento dos adeptos da tese com seitas gnósticas daria um tema para um outro vídeo, uma outra série, onde a gente poderia falar das trocas das cartas de Gerhard com mulheres gnósticas, da relação dele com a Cristina Campos, que é uma gnóstica guenoniana, que ajudou Dom Gerhard e outros clérigos com o exame crítico do Novus Ordo, assinado ainda pelo cardeal Ottaviani e o cardeal Batti, cujo principal autor dizem ter sido o então padre Gerhard. E ela chegou até a corrigir Gerhard na elaboração da tese de Cassitiaco. Uma gnóstica corrigindo Gerhard na tese. Imagina que barbaridade. Isso talvez explicaria que não é coincidência a semelhança que há entre a posição de Gerhard diante da crise da Igreja com a posição de Guénon, diante da crise da maçonaria moderna, em que Guénon sustentava que a maçonaria moderna mantinha o aspecto material da maçonaria tradicional, mas não seu aspecto formal. E por isso, para ele, a maçonaria moderna era tradicional materialiter, mas não formaliter. Olha que semelhante discurso a gente vê aqui. Então, quanto ao Dom Curzio, o Itolia, em seu artigo em 2008, em que ele deu as razões do porquê ele abandonou a tese de Cassitiaco, ele fala das consequências indevidas que os adeptos da tese ainda tiram dela. Após ele fazer essa citação de Dom Gerhard, falando na necessidade da ordem episcopal para perpetuar a sucessão material, ele ainda comenta, entre aspas, se Bento XVI é um puro figurante, ele não é papa material ou em potência, razão pela qual a tese de Cassitiaco desmorona em favor da sé totalmente vacante. Na verdade, hoje, com Bento XVI, o qual não seria validamente bispo, porque foi sagrado com o sacramento da Igreja Conciliar, o sacramento do Paulo VI, nós encontramos diante do nada ou da privação total do papado. Então, eis as palavras de um padre que, apesar de não ser recomendado devido às suas ligações
o gnosticismo, com o perennialismo, foi um intelectualmente honesto, quando ele leu e interpretou Dom Gerhard nesse ponto. Diferente do padre Ricossa, que em um volume da sua revista Sodalício interpreta tais de dizeres de Dom Gerhard, dizendo assim: olha como é que Dom Ricossa diz: notamos que Dom Gerhard não escreve que um tal efeito deixaria de ser Papa Materialiter, mas seria apenas um figurante, o que não é a mesma coisa, entre aspas. Então, com todo o respeito possível ao padre Ricossa, que desgraçadamente mente e engana os fiéis católicos, porque ele sabe da retratação de Dom Gerhard, ele sabe que é autêntica, e ainda assim insiste em negar esse fato publicamente. Mas a sua interpretação é um sofisma sem igual. Dom Gerhard afirmou de maneira inequívoca que uma tal perpetuação requer expressamente sagrações episcopais válidas. Ou seja, requer um perpetuador, que esse perpetuador seja verdadeiramente um bispo. E que no caso o sucessor de Wojtyła não possuísse essa sagração certamente válida. Ele não pode jamais perpetuar a sucessão material. E é justamente por um tal sucessor não ser Papa Material que tal sucessor seria um figurante, uma pessoa figurante ali. Então o padre Ricossa, com isso, mais uma vez engana os fiéis católicos, assim como os demais padres sede-privacionistas do seu instituto. De uma maneira sofista, enganadora, dizem não rezar a missa não unacum, mas rezam a missa unacum sede apostólica. Uma barbaridade também. Por fim, afirmam estar em comunhão com a seita Novus Ordo, conforme falei na parte anterior dessa série de vídeos, que a gente vai desmascarando essa tese, que cria uma falsa posição católica, maquiada de sede-vacantismo. Se dizem sede-vacantistas, somos sede-vacantistas e tal. Para enganar. Não são sede-vacantistas. No fundo, eles ainda mantêm os católicos ligados a essa falsa seita Novus Ordo. E que não é uma coisa senão um braço da maçonaria, uma sinagoga de Satanás. Dom Curcio, Tolia, no referido artigo em que ele dá as razões porque ele abandonou a tese de Cassitiaco, ele nos fornece ainda outra citação interessante de Dom Gerhard, para mostrar que, diferentemente dos adeptos da tese, que tomam essa hipótese como absolutamente certa, como um dogma, Dom Gerhard era bem incerto sobre essa hipótese, bem incerto. Eis a referida citação de Dom Gerhard. Diz o Dom Gerhard: o alcance objetivo da pergunta, o ocupante da sé apostólica é, sim ou não, Papa materialmente? Interroga, né? É de tal forma fora do nosso alcance que concretamente e realmente a resposta a esta pergunta não tem quase impacto sobre o comportamento efetivamente possível dos fiéis ligados à tradição. E Dom Curcio comenta dizendo: se é fora do nosso alcance, não é evidente. Se, entre aspas, não há impacto sobre a vida dos fiéis, fecha aspas, não se pode tirar nenhuma conclusão prática ou jurídica. Coisa que os gerhardianos, né, fazem o oposto na prática, reputando-a como evidente, em teoria, evidente, né? E assim ultrapassam e contradizem o próprio padre Gerhard, o Monsenhor Gerhard, que agora foi Monsenhor, né? Na época era padre. Então essa é a citação do Dom Curcio. Então, voltando à questão da sucessão apostólica material e a necessidade de ordem episcopal válida, não faz sentido nenhum os adeptos da tese quererem se salvar contra a acusação que eles contradizem Dom Gerhard e a teologia católica. Citando o Papa Pio XII, onde o Papa disse que um leigo poderia ser Papa e assim perpetuar a sucessão apostólica. Eles dizem isso, lá no documento, Pio XII diz que um leigo pode. É claro que é possível, mas em um caso assim ele perpetuaria não a sucessão apostólica material, mas a formal, porque ele estaria perpetuando o aspecto formal da sucessão apostólica, que é a jurisdição ordinária própria do ofício papal. Mas os adeptos da tese sustentam que Bergoglio, embora eleito validamente, não tem nenhuma jurisdição. Ele não perpetua o aspecto formal da sucessão apostólica, e menos ainda o seu aspecto material. Então, além disso, já que, diferentemente de Dom Gerhard, os adeptos da tese alegam que os papas materialiter teriam poder para mudar as leis do conclave, olha, eles podem mudar as leis do conclave. Contra o que parece-me razoável argumentar, então, que Ratzinger e Bergoglio não poderiam ser eleitos papas nem sequer de acordo com a suposta lei eclesiástica vigente promulgada por um papa materialiter.
porque o regulamento da eleição papal mudado por Wojtyła mudou, não parece ser diferente do de Montini. Então teve duas mudanças no regulamento da eleição papal, que mais explicitamente exigia que o eleito ao papado fosse sagrado bispo, caso ainda não fosse, para que o conclave tenha término. E todos os adeptos da tese admitem que o rito de sagração episcopal é ao menos duvidoso, e portanto inválido, pois a teologia sacramental ensina que um sacramento duvidoso deve ter tido como um sacramento inválido. E assim, nesse aspecto de uma suposta lei eclesiástica imposta por Wojtyła, o que impediria Ratzinger e Bergoglio de serem papas materiais seria o fato de que a eleição papal deles não teria sido consumada pelo fato de não serem bispos, conforme exigiria a lei destes falsos papas. Outra objeção que poderia se fazer contra os adeptos da tese é que os falsos cardeais novos ordos nem sequer são clérigos. Uma vez que aboliram a tonsura clerical, as ordens maiores são inválidas pelo fato de seus falsos bispos serem também sagrados invalidamente. Segundo o direito canônico da igreja, somente o clérigo pode exercer jurisdição, somente um sacerdote pode exercer jurisdição. E como já falamos, os cardeais exercem jurisdição ao designarem alguém ao ofício papal. Como pode? Eles nem são clérigos e podem exercer jurisdição? Então, deste modo, os adeptos da tese incorrem em um erro ao afirmar que estes falsos clérigos se apresentam como cardeais. Eles podem designar legalmente um papa, exercer jurisdição, quando o Código de Direito Canônico nega que ordinária e legalmente isso seja possível. Então, os sete privacionistas sustentam hoje não a hipótese de Dom Guerard, que ele reconheceu possuir erros teológicos, mas sim hipóteses em que tentam tapar buracos deixados por Guerard ou que foram criados pelo tempo, porque a tese, conforme proposta pelo fundador dela, tinha um prazo de validade, que é uma coisa evidente pelo que ele expôs na sua hipótese. Além disso, há o testemunho do senhor Louis Rémy, que é um francês que conheceu Dom Guerard pessoalmente, ficou famoso no meio sede vacantista dos franceses por trazer à tona a retratação do Guerard, que há décadas estava na internet esquecida. O senhor Rémy testemunha uma conversa que teve com Dom Guerard, que diz: uma vez perguntei uma coisa, Monsenhor, qual é o valor dos atos de um Papa Materialiter? E o Dom Guerard respondeu imediatamente numa só palavra: nulo, nulo. O que me fez dizer uma conclusão evidente. Portanto, diz o Monsenhor Rémy, Monsenhor, a sua tese morre no tempo. E Monsenhor ainda responde: absolutamente. Absolutamente. E todas essas hipóteses que os sete privacionistas tentam sustentar falham miseravelmente em salvaguardar a sucessão apostólica da Igreja Católica. Miseravelmente. Assim como todas as posições que não são a posição sete vacantista, ao sustentar que a religião Novus Ordo, que é evidentemente uma sociedade totalmente distinta da Igreja Católica, é outra sociedade, que essa sociedade perpetua a sucessão apostólica, que é uma marca essencial da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o sede privacionismo incorre não só em heresia, por negar a verdade de fé que a Igreja Católica é uma sociedade perfeita, que a gente já disse na parte anterior, uma sociedade perfeita que não depende de outra sociedade, né? Então, quando você fala que a Igreja Católica depende de uma sociedade de hereges, você está indo em heresia, você está falando que a Igreja Católica é imperfeita. E eles ainda negam outro ponto que é absolutamente certo na teologia católica. As 4 marcas da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo andam todas juntas. Todas juntas. Onde está a apostolicidade, está também a catolicidade, a unidade e a santidade. Assim afirmam os teólogos. Podemos pegar, como diz Monsenhor Charles Journet, que após explicar o conceito das 4 notas da Igreja de Jesus Cristo, pontuou essa verdade mais explicitamente. Diz ele: por certo, as propriedades essenciais não podem ser separadas da essência da Igreja. Elas são distintas da essência de maneira conceitual, mas identificadas com ela na realidade. Onde existe apostolicidade, há também unidade, catolicidade e santidade. E inversamente. Isso também se aplica às notas, que são simplesmente as propriedades, entre aspas, na medida em que estas são externamente aparentes e conhecidas. Uma nota é suficiente para indicar a verdadeira igreja, mas aonde está essa nota está todas as outras.
No entanto, é possível considerá-las separadamente, pois, embora idênticas na realidade, elas diferem conceitualmente. São múltiplos aspectos de uma mesma realidade, demasiado rica para ser apreendida de um único conceito. Fecha aspas. Então, se para os adeptos da tese a religião do Novo Zordo mantém a apostolicidade da Igreja, eles devem então provar que a religião do Novo Zordo mantém também a catolicidade, a unidade e a santidade da Igreja Católica. E o mesmo vale para os demais RRs, os lefebristas, todos aí. Os lefebristas que tentam atacar a posição sede-vacantista dizendo que vai contra a sucessão apostólica ou a visibilidade da Igreja, que é manifestada através das 4 marcas da Igreja. Mas vamos recordar a esses lefebristas o que ensinava Monsenhor Lefebvre aos seus seminaristas. Diz Monsenhor Lefebvre: onde está a Igreja visível? A Igreja visível se reconhece pelos sinais que sempre deram a sua visibilidade, que são una, santa, católica e apostólica. Pergunto-vos, onde estão as verdadeiras marcas da Igreja? Elas estão na Igreja oficial? Não se trata da Igreja visível, é a Igreja oficial, ou em nós, da fraternidade, ou em nós. No que nós representamos, no que somos. É claro que somos nós que mantemos a unidade da fé, que desapareceu da Igreja oficial. Um bispo acredita nisso, outro não acredita nisso. A fé é diversa. Seus abomináveis catecismos comportam várias heresias. Onde está a unidade da fé em Roma? Onde está a unidade da fé no mundo? Fomos nós que aguardamos. A unidade da fé realizada no mundo inteiro é a catolicidade. Ora, esta unidade da fé no mundo inteiro não existe. Portanto, já não existe praticamente catolicidade. Em breve haverá tantas igrejas católicas como bispos e dioceses. Cada um tem a sua maneira de ver, de pensar, de pregar, de fazer o seu catecismo. Já não há catolicidade. Há apostolicidade. Eles romperam com o passado. Se fizeram alguma coisa, foi isso. Eles não querem mais o que se passou antes do Concílio Vaticano II. A apostolicidade, nós somos unidos aos apóstolos pela autoridade. Meu sacerdócio vem dos apóstolos, o vosso sacerdócio vem dos apóstolos. Somos os filhos daqueles que nos deram o episcopado. Nosso episcopado descende do Santo Papa Pio V, e por ele remontamos aos apóstolos. Quanto à apostolicidade da fé, nós cremos a mesma fé que os apóstolos. Não mudamos nada e não queremos mudar nada. E depois, a santidade, não vamos elogiar-nos, nem nos louvar. Tudo isso mostra que somos nós que temos as notas da Igreja visível. Se hoje ainda há visibilidade da Igreja, é graças a vós. Estas marcas já não se encontram nos outros. Vou repetir. Essas marcas já não se encontram nos outros. Neles já não há unidade da fé, mas a fé que é a base de toda a visibilidade da Igreja. A catolicidade é a fé no espaço. A apostolicidade é a fé una no tempo. E a santidade é o fruto da fé, que se concretiza nas almas com a graça do bom Deus, com a graça dos sacramentos. É completamente falso considerar-nos como se não fizéssemos parte da Igreja visível. Não somos nós, mas sim os modernistas que saíram da Igreja. Quanto a dizer sair da Igreja visível, é enganar-se equiparando a Igreja oficial e a Igreja visível. Fecha aspas. Então até Dom Lefebvre reconhecia que a seita conciliar, que ele corretamente dizia que é uma seita cismática, não é nem manifesta a Igreja Católica. Mas nós, católicos, não podemos concordar com Dom Lefebvre que a fraternidade manifesta, porque, querendo ou não, a fraternidade sempre permaneceu em comunhão com essa igreja cismática e agiu sempre da maneira cismática diante daqueles que eles consideram como autoridades legítimas. O neogalicanismo. Enfim, nessa parte da tese, quis mostrar que os sede-privacionistas que dizem seguir a tese de Cassitiaco, entre aspas, seguem a tese, não só contradizem Dom Guerhard, mas ainda falham miseravelmente em tentar salvaguardar a sucessão apostólica da Igreja Católica. E sobre a sucessão apostólica irei explicar em talvez um próximo vídeo, que não será muito... vai demorar um pouco,
Porque a desonestidade desses RRs, que se transvestem de sede vacantistas, é tanta que para não responder às objeções teológicas que fazem a tese de Cassitiago, eles simplesmente ignoram as objeções e exigem um tratado teológico evidenciando por A mais B uma solução à crise, e mesmo expondo para eles uma noção do que seria uma possível solução, descartam ela sem querer aprofundá-la, compreendê-la devidamente, que é o que tentarei fazer futuramente um vídeo dessa série desmascarando essa falsa posição que engana os católicos, prendendo-os à religião do Novo Surdo. Como bem disse Monsenhor Dolan, que Deus o tenha, afastando os católicos da única posição católica diante da crise na igreja, posição que, como reconheceu humildemente o Padre Secada, acaba em um certo mistério, mas não em uma contradição com a doutrina e contra a fé católica, que devemos manter a todo custo, porque afinal é somente pela fé católica que podemos vencer o mundo, agradar a Deus e crescer na virtude. Pois, como disse o Dr. Angélico, sem a virtude da fé não é possível possuir verdadeiramente nenhuma virtude. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.